dia, pessoal! Estamos começando mais um novo dia aqui no Uruguai. Nos despedimos aqui do resort do Carmelo. Agora nós estamos aguardando o ônibus aqui na rodovia, na rota 21, se eu não me engano. Sentido agora a nova cidade que nós vamos visitar, que é Colônia do Sacramento. Então, diz aí que o ônibus vai passar entre 9h40, são umas 9h30, então daqui uns 20 minutinhos a gente diz que vai pegar o ônibus. Estamos aqui aguardando ele chegar e vamos mostrar mais esse destino turístico aqui do Uruguai para vocês. Fica aí com a gente. Não esquece, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e bora para mais esse vídeo de hoje. Acabou de chegar na parada, são 10h11 agora, esperamos um bom tempo. Já estamos aqui na cidadezinha de Carmelo, então, a sentido Colônia do Sacramento. A passagem custou para nós dois 524 pesos. Aí, pelos meus cálculos, equivalente a R$37. Nós vimos pela internet que dá 80 quilômetros, então é um preço justo, até porque são 524 pesos para os dois. Chegamos em Colônia do Sacramento ao meio-dia, saímos do terminal. Estamos agora sentido aqui o centro histórico de Colônia do Sacramento. Aí já foi nos passado que chegando até o fim da rua, eu ia ver esse muro enorme aqui, né? Esse portão. Portão das Armas. Ele estava ali sendo restaurado, inclusive, que aquele forte maravilhoso com aquele portão era onde que era a entrada e saída para Colônia de Sacramento, ou seja, para a colônia dos portugueses. O portão ali passou entre as guerras dos espanhóis, dos portugueses, mas ele foi uma construção que foi feita pelos portugueses em 1745. Provavelmente essas paredes que tem atrás de mim aqui, cidade, é um forte, porque o Rio da Prata fica aqui atrás. Então provavelmente era um forte para poder combater os inimigos que aqui por vir. Não consigo dizer exatamente se esse forte pertenceu aos portugueses ou aos espanhóis. Creio eu que deve ter sido construído no começo de tudo, então como a primeira geração que esteve aqui foi os portugueses, provavelmente foram eles que fizeram justamente para combater qualquer invasor. Mas mesmo assim houve invasor, porque senão hoje Colônia de Sacramento falaria português e pertenceria ao Brasil. Fundada em 1680 pelos portugueses, com a intenção de comercialização pelo Rio de la Plata, Colônia do Sacramento era um lugar que os portugueses invadiram, vamos dizer assim, né, colonizaram por um período, porque aqui acontecia o contrabando, por isso que Rio de la Plata, porque acontecia muito contrabando aqui. Mas o legado português ainda é muito vivo em Colônia del Sacramento, com várias casas, ruas, entre outras ruínas e artefatos portugueses, que ainda hoje contrasta-se com a ocupação local. É possível ainda ver várias áreas delimitadas, com placas, outras não, de reencontro de construções e artefatos dessa época em toda a cidade, em especial no local onde é o centro histórico hoje. Estamos na famosa Rua dos Suspiros, que é uma rua 100% portuguesa, da época da colônia. Olha que bonito que é. Não só a questão da forma como é feita a rua, das pedras, da forma que eles fizeram para canalizar a água da chuva para o caimento, como também as casas, toda a parte arquitetônica do local. Vou te mostrar para vocês aqui. A famosa Rua dos Suspiros. Então, para não ter escoamento nas beiradas da casa, eles fizeram o escoamento bem no meio, ó. Ele é uma baixada, a rua é como se fosse em V, e na baixada ela corre sentido quem está indo o nível do mar, ou no caso aqui no Rio da Plata. Olha as construções, são casas só com tribeiras, algumas com eiras e beiras, mas a maioria aqui todas com tribeiras.
Ó, inclusive tem uma placa de vendendo a casa aqui, numa rua super famosa como essa. Provavelmente nessa rua aqui são todas tombadas. Aqui dá a impressão desse lugar aqui em específico que é talvez um restaurante, alguma coisa assim. As outras são casas, espécie de moradia mesmo. A Rua do Suspiro foi um nome colocado, mas não que necessariamente tenha sido esse nome. A única coisa que é certa é que ali, naquela época, era uma rua que se comercializava a prostituição. Essa edificação é um restaurante, esse aqui também, inclusive é de vinhos, queijos, coisas gastronômicas. Aqui uma casa de artesanato, um quiosco. A praça principal, o pedaço do forte ainda que resta, alguns construção estilo português com as estilo espanhol. A maior parte dessas casas hoje são museus, restaurante, pousadas. Elas são, na verdade, para uso comercial. A praça é bem florida, em frente a esses casarios ainda é possível ver alguns canhões, algumas coisas museológicas, algumas peças da época. Algumas ruínas daquilo que foi um convento, inclusive o convento São Francisco, que foi construído em 1683, mas devido a um incêndio, não consegui maiores informações se foi um incêndio criminoso, se foi um incêndio que aconteceu por acaso, se morreu, se não morreu gente, se ainda era o convento, se ele estava desocupado ou não, mas eu acredito que pela época ele provavelmente devia ser ocupado e devia ser um convento. Ele houve um acidente e após isso, utilizando as próprias ruínas, em 1857 foi construído o farol de uso militar. Quem cuida desse farol é os militares, mas ele é aberto, inclusive à visitação gratuita. De manhã ele funciona das 8 até o meio-dia e depois a partir das 3 horas da tarde para visitação. Não foi possível e a gente estava com um pouquinho de pressa porque tinha bastante coisas ainda que a gente queria visitar. A cidade é tão portuguesa, gente, é tão portuguesa que ainda se predomina essas placas em algumas casas com o nome das ruas, o número das casas ou até mesmo o que significa aquela casa, aquele local. Nesse caso aqui, um hotel. Tanto que você pode ver que as placas são brancas com tintas, né, azul, né, que são azulejos que fazem menção a isso. Isso faz parte da cultura portuguesa. Outra coisa bacana também é que a gente está aqui, ó, próximo dos barcos, um pier. O pessoal veio aqui um rapaz, ele até fala bem o português, um uruguaio, nos oferecendo passeio de barco, dizendo que aqui em Colônia tem 7 ilhas, até apontou e disse o nome das ilhas que ficam mais ou menos desse lado, que o passeio tem duração de 1 hora, enfim. E eu imaginei já era caro, nem cheguei a comentar sobre o valor. Mas o legal é que eles vêm, eles falam, eles
oferecem o serviço deles, mas não são aquele povo insistente, aquele povo chato, que fica insistindo e querendo fazer preço com você e insistindo, não, eu baixo para isso, eu baixo... Não. Ele ofereceu, ele viu que eu não perguntei, agradeci, falou um pouco da história muito rapidamente, foi bem bacana. Gostei muito dessa parte aqui. Eles oferecem os serviços, mas não é um povo insistente que chega a ser aquela chatice, sabe? De insistência. Aqui atrás fica o embarque do terminal fluvial, terminal portuário, das embarcações que vêm da Argentina. São as embarcações que saem lá de Buenos Aires, na Argentina, e vêm para o Uruguai e vice-versa. Do lado aqui, ó, ali onde está em vermelho, é a rodoviária aqui de Sacramento, Colônia de Sacramento. Assim, você chegou da Argentina via barco, atravessou a rua, nem atravessou, só andou ali, o quê? Uns 100 metros, você já cai dentro do terminal aqui no Uruguai. E se você quiser ir para a Argentina, faz que nem o rapazinho ali, ó. Leva a mala, atravessa o barco e chega na capital, Buenos Aires. Se a gente soubesse disso antes, a gente tinha cancelado nosso passeio amanhã para Punta del Este, finalizar pelo menos lá em Buenos Aires para conhecer não só mais um país, mas a capital, porque é muito próximo. E a moeda não tem uma grande mudança de valores assim. Mas a gente não sabia, foi pego de surpresa e vai ficar para uma próxima oportunidade fazer esse passeio aí para mostrar para vocês, se Deus quiser, em breve. Tem mais ou menos 1h e 15 de travessia, tanto de Buenos Aires para cá, como daqui para lá. Com o pessoal que o peso uruguaio vale mais do que o peso argentino, mas ambos os países trabalham em dólar. Existem duas empresas ali, ó, a Colônia Express e a Buquebus, que trabalha com as travessias. Os valores giram mais ou menos entre 2.680 pesos uruguaios, ida e volta. Tem pouca diferença de uma empresa para outra. E seria mais ou menos essas informações. Os check-ins, a parte de embarque, a parte de arribos lá, que é a parte da chegada. Tem as empresas aqui. Tem ali lojinha de souvenir, café. Agora a gente vai adentrar a igreja. Bem no centro histórico aqui de Colônia de Sacramento. Ó, na frente aqui tem alguns bares e restaurantes da praça. A Basílica do Santíssimo Sacramento é considerada a igreja mais velha do Uruguai. Foi construída no século XVII pelos então portugueses da época. Está localizada na Praça das Armas, onde também estão as ruínas da casa dos governadores portugueses. Estamos aqui na Basílica do Santíssimo Sacramento, inclusive de Colônia de Sacramento, muito bonita a igreja. Ela fica bem na praça principal, bem no miolo do centrinho aqui, histórico. Vale a pena visitar, vale a pena ter um momento aqui de agradecimento por tantas coisas que a gente consegue na vida e tal.
São 3 horas da tarde, o cassino tá aberto, gente. Por questões óbvias, não é permitido filmagens internas. Outro local de tratamento de colônia, não é possível adentrar e fazer filmagens. E como consequência, já era tarde, estávamos com fome e fomos fazer aquilo de melhor que todo turista gosta de fazer, comer. E não poderia ser diferente, celebrar esse dia tão maravilhoso numa cidade tão histórica, provando um prato típico da região do Uruguai, que é o famoso chivito. Ó, esse aqui é o chivito, é um baita de um prato, me faz lembrar muito um prato típico que nós temos no Paraná, que são um prato tropeiro. Tem as batatas fritas, ovos fritos, salada, tem muita... O chivito é um prato que tem ovo, embaixo aqui tem carne, batata frita, salada, queijo, maionese, bacon, tem bastante coisa gostosa, é bem servido, realmente dá para 2 pessoas de sobra, muito bom. E claro, na companhia das crianças aqui, dos passarinhos, olha. Ó, você põe aqui, ó. Muito grande. Já vem buscar, ó. Ó, daí vai chegando os outros aqui, ó. Daqui a pouco para mais um monte de passarinho aqui para pegar. Ó, mais um pedacinho, ó. Ó. Ó, viu aqui? Ó. Olha o tanto que vem. E se bobear, dança. Olha que bonitinho. Olha que graça. Ó, a gente pegou essa promoção aqui de baixo, chivito, por 899. E fica nessa ruazinha aqui, ó, o Ituzaingó. O restaurante é esse aqui, Mercosur. Esse conglomerado aqui, ó. Inclusive hoje é Halloween, por isso tá passando bastante criança, bastante pessoa com fantasia, com tudo. Então, pessoal, é com essa imagem linda que nós nos despedimos de vocês nesse vídeo. Ainda a saga pelo Uruguai continua. Fica aí ligadinho nos próximos vídeos, que ainda teremos muitas coisas bacanas para mostrar para vocês desse destino maravilhoso que foi o Uruguai. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, comentar, ativar as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!